Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso momento devocional. O momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Copacabana. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe no meditar da sua palavra. Estamos vivendo os últimos dias do ano da Igreja. O ano novo da Igreja, ele se inicia 4 domingos antes do Natal. E é o período que nós chamamos de Advento. Nesses últimos domingos, nessas últimas semanas, nós meditamos sobre a volta de Jesus. Foi um momento também de preparo, um momento de chamar a nossa atenção para a realidade de que Cristo voltará. Voltará agora em glória, em poder, majestade, para julgar os vivos e os mortos, para conduzir a sua igreja, a sua noiva, para casa, para, nesse momento triunfal de Jesus, ter a grande festa, a boda do Cordeiro, onde o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, leva para casa a sua noiva, como é chamada a igreja, o povo de Deus. Por isso nós cristãos não tememos a volta de Jesus, pois sabemos que ele voltará triunfante, mas que ele voltará também para nos levar para casa, para a vida eterna, um lugar onde não haverá choro, nem dor, nem tristeza. Enquanto aqui vivermos, passaremos por aflições. Então eu quero convidar você hoje a uma reflexão sobre alguns destaques que eu quero dar em textos que nós meditamos nesse período da igreja, em que após o dia de Pentecostes, o período comum da igreja, nós falamos de maneira especial sobre a volta do Salvador Jesus, do Príncipe da Paz. Se vocês olharem especialmente para o período da igreja, esse ano que está terminando agora, no final de semana, nós estudamos e lemos o Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 23, ele tem várias chamadas a respeito da volta de Jesus. De maneira especial, ele vai chamando a atenção e ele vai fazendo algumas profecias, a destruição do templo no capítulo 24. E a partir dali, no 24:15, ele fala de um período de grande tribulação. Depois, ele começa a falar a respeito da vinda propriamente dita do Filho do Homem, que é uma das maneiras que a Bíblia fala a respeito de Jesus. Ele compara a vinda do Filho do Homem como um momento também, como diz aqui na vinda do Filho do Homem, em Mateus 24:29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o céu escurecerá, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Veja que aqui a gente vê duas características da vinda de Jesus, muito importantes. Todos os reinos da terra o verão. A humanidade toda estará diante de Jesus. E ele virá em glória. Enquanto a gente vê que a vinda de Jesus no Natal é uma vinda humilde, numa estrebaria, uma vida muito simples, nem todos souberam da vinda de Jesus ao mesmo tempo. Esse anúncio que Jesus nasceu, que é o Filho de Deus, já está aí há mais de 2000 anos, e esse anúncio ainda não alcançou todas as pessoas da terra. Mas já a sua volta será triunfal, será visível a todos os reinos da terra. Todos verão, todos saberão. E diz o versículo 31 de Mateus 24, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Olha que palavras de conforto. Os anjos reunirão os escolhidos. Será que eu e você estamos entre os escolhidos?
Quem são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que têm a fé em Cristo Jesus em seu coração. Os escolhidos são aqueles que acreditam que Jesus Cristo nasceu, que Jesus morreu para perdão dos nossos pecados. Os escolhidos são aqueles que, através das suas obras de amor e misericórdia, demonstram ao mundo a sua fé no Cordeiro de Deus, no Rei dos Reis, na pedra angular, Jesus Cristo. E aí ele vem nos chamando exatamente para que, enquanto esse tempo não vem, que a gente seja como figueiras, né? Figueiras, que sejamos aquela figueira produtiva que produz frutos, né? Aprendam a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também está se aproximando a volta de Jesus. Como sabemos? Pelos sinais. Pelos sinais. A mensagem de Deus, em toda a sua plenitude, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nos mostra que podemos confiar em Deus. Todas as suas promessas são verdadeiras, podem até tardar, mas não falham. E é por isso que nós sabemos que se aproxima o dia da vinda do Senhor. E ele nos exorta, a partir do versículo 36 de Mateus 24, a estarmos vigilantes. Diz ele na palavra de Deus, é o próprio Jesus falando em Mateus 24, 36, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ele nos chama a vigiar. Versículo 42, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Aqui também temos duas verdades muito importantes, que só Deus sabe o dia da vinda de Jesus, e que nós aguardamos a vinda de Jesus vigiando, vivendo uma vida com a convicção de que em breve Jesus voltará. Estamos atentos, vivendo a nossa vida cristã com dedicação, com zelo, meditando na palavra do Senhor, vivendo na realidade de que em breve o nosso Salvador virá nos buscar. E aí, enquanto nós estamos aqui vigiando, aguardando ao Senhor, nós somos servidos por Deus também. Ele nos serve com dons, talentos, nossa vida, e Ele nos chama a usarmos esses talentos, a multiplicarmos esses talentos. E é o que Ele usa através da parábola do servo fiel, do servo mau. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim como? Cuidando do que Deus nos deu, zelando. É dessa forma que o cristão vive. Fazendo boa administração de tudo aquilo que Deus nos deu. Do nosso tempo, dos nossos dons, da nossa vida. Dedicando toda a nossa vida ao Senhor. O empregado, ele trabalha como se o empregador dele fosse Deus. O empregador olha para o seu empregado como se fosse o próprio Jesus. Ou seja, nós vivemos uma realidade diferente do mundo, uma realidade comunitária, fraternal, amorosa, generosa, em que nós amamos uns aos outros, na perspectiva que Deus nos amou primeiro. E aí ele vai alertando a igreja para ficar firme, que não nos falte o azeite, como faltou para 5 virgens, como está registrado em Mateus 25, 1 a 13. Que fiquemos atentos. Que azeite é esse? É a própria palavra de Deus, que a gente medite na palavra de Deus, participe da ceia. Assim nós vamos ter o combustível necessário para aguardarmos acordados, vigilantes à volta de Jesus. Não seremos pegos de surpresa, não nos faltará nada, porque a própria palavra de Deus é o nosso combustível, que nos dá a energia, nos dá o dínamo para podermos estar aguardando serenamente a volta de Jesus, porque será em breve, e em breve será o grande julgamento, como está registrado em Mateus 25, palavras de Jesus no capítulo 25 de Mateus, versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês
desde a fundação do mundo. E aí ele continua naquele famoso trecho da Bíblia Sagrada, que ele diz: porque tive fome, me deram de comer, tive sede, me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, estava nu e vocês me vestiram. E olha que interessante, os justos perguntam no versículo 37, quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? E aí no 40 ele responde: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos, foi a mim que o fizeram. Aqui também temos duas verdades que podemos compartilhar com você. A primeira, de que Deus, ele espera do seu povo um povo que olhe para o próximo, um povo que olhe para as necessidades e procure ajudar as pessoas. E aqui a gente não está falando só de ajudar aos mais necessitados, aos pobres, dando cestas básicas, mas olhando para todos ao nosso redor. Todos nós somos necessitados, seja de atenção, de carinho, de amor, de orientação, de bons conselhos. Que a gente olhe também para as necessidades do próximo. E que também aqui a segunda verdade é que os escolhidos do povo de Deus, através da fé, motivado pela fé em Cristo Jesus, com o coração cheio de amor e gratidão, que ele serve. Ele não precisa sair por aí procurando. Isso é, vamos dizer assim, é um fruto natural da árvore chamada cristão. Por isso que ele olha e fala: mas quando é que eu fiz isso para o Senhor? Porque, de fato, o que confia no Senhor, ele não faz as boas ações, as boas obras para ser salvo. Ele não faz por obrigação, mas ele faz por consequência da fé colocada no seu coração pela ação salvadora do Espírito Santo, através do santo batismo ou através do ouvir da palavra de Deus. Por isso, encerrando o ano da igreja, podemos olhar com esperança para o futuro, na certeza de que o nosso Salvador vive e reina, que ele está no céu, preparando lugar para mim e para você, e que em breve ele voltará. Estejamos preparados. Estar preparado para a volta de Jesus é confiar firmemente no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. É viver a vida na certeza de que o nosso Salvador virá em glória, não tendo medo do juízo, do julgamento, porque quando Deus olhar para nós, ele verá o que Jesus fez por mim e por você. E o que Jesus fez por nós? Deu a sua vida na cruz, perdoando todos os nossos pecados, nos dando assim acesso direto a Deus Pai, nos dando assim de presente a vida eterna. Vem, Senhor Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus, fortalece a nossa fé, dá-nos confiança, ânimo, para que possamos continuar firmes, vigilantes, aguardando a volta de Jesus. Fortalece a nossa fé, cuida da nossa vida, para que nenhuma provação, nenhuma tentação seja suficientemente grande para nos tirar do caminho da vida eterna. Aguardamos com confiança, com esperança, Senhor, a volta de Jesus. Obrigado pelo perdão, obrigado pela fé, obrigado pela esperança e pelo amor. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe você ricamente nesse período do Ano Novo da Igreja, o período de Advento. Convidamos você a estar conosco nos cultos dominicais, 10h30, na nossa Igreja Luterana de Copacabana, Rua Santa Clara 307, e também através das nossas redes sociais. Um forte abraço, que Deus continue abençoando a você e a sua família. Até o nosso próximo encontro.